Eu acho que não foi muito sábio da minha parte contar o meu segredo. Mas não faz diferença, né? Por que a senhora acha isso? Que não foi sábio? Por que então, se vocês permanecessem ignorantes do meu segredo, Ah, entendi. vocês... Chegaríamos mais rápido. Não. Eu poderia ficar de trás do camarote só observando. Não, mas olha, quando a gente fala sobre isso, Tá vendo? A mente sempre procura uma razão importante para as coisas e eu continuo dizendo, nós estamos aqui apenas para brincar. A vida é tão bela, a vida é tão linda. olha, quando a gente trata sobre isso, o que vem à mente são as 4 nobres verdades de Siddhartha Gautama. E se tem uma palavra nobre nelas, tem uma razão, né, vó? Ou a razão que a mente precisa que tenha. Mas se tem a palavra verdade, então fica mais bonito ainda. Uhum. Sendo que nós já descobrimos lá atrás, numa outra escritura sagrada, né? Que só há uma verdade. Deus. Viu Mas como então, Deus é maravilhoso, né? Ele pode ser uma verdade para uns, como ele pode ser 4 para outros. então isso daqui seriam 4 nobres diquinhas para encaminhar você para a verdade. Não é? Digamos assim. Então, aí vamos falar disso um pouco. Ele fala que a primeira é a seguinte: a vida como a conhecemos é finalmente levada ao sofrimento e ao mal-estar, de uma forma ou de outra. Então foi isso que a senhora falou, né? Mas só que tem muita gente que não vê isso como sofrimento ou mal-estar. A vida que a gente leva dentro da máscara ou por trás dela. Mas mesmo esta frase que você disse não coloca as coisas dessa forma. A experiência aqui, considerando, claro, a estrutura psicológica, conduz invariavelmente à experiência do sofrimento. Tá. Isso é muito simples. Vamos voltar para o sorvete. Vamos. Você come sorvete todos os dias e você gosta muito de comer sorvete todos os dias, e o sorvete acaba no mundo, ou menos, não precisa ser tão sofrido para tanta gente. Vamos dizer que você passe uma semana sem dinheiro para comprar sorvete. Com certeza isso vai ser uma experiência desagradável. Sim, senhora. E por aí vai. Você pode usar este mesmo exemplo e mudar os objetos. Então seria que a vida como a conhecemos é finalmente levada ao sofrimento, porque nela necessariamente encontraremos vicissitudes. Eu diria que há sofrimento porque há vício no prazer. Vício no prazer. Exagero na vivência de determinada experiência. Não exagero. Há vício no prazer mesmo. Vocês consideram situações prazerosas e vocês, então, claro, têm que abrir espaço para o complemento. Se vocês não conseguem abarcar a experiência como um todo, vocês dividem a experiência, a vida tem que lhes mostrar o complemento da experiência. Então, se comer sorvete é bom, vocês vão ter que comer alguma coisa que seja ruim. Se viajar é bom, não viajar em algum momento vai ser ruim. Tá. Se evoluir é bom, em algum momento não evoluir vai ser sofrido. Bom, na segunda nobre diquinha que encaminha as pessoas para a verdade, ele diz o seguinte: sofrimento é causado pelo desejo. Daí explica um pouco. Isso é, muitas vezes expressado como engano, agarrado a um certo sentimento de existência, a individualidade, ou para coisas ou fenômenos que consideramos causadores da felicidade e infelicidade, igual a senhora falou. O desejo também tem seu aspecto negativo. Daí ele terminou aí a segunda nobre verdade. Bom, vamos parar um pouquinho aí. Vamos. O desejo não tem aspecto positivo ou negativo. Olha lá. O desejo só tem um aspecto. E
Esse aspecto sempre produz experiências prazerosas e sofridas. E não há possibilidade de separar estas duas coisas. Você vai descobrir isso um pouco mais na frente. Continue. Bom, a terceira verdade diz: o sofrimento acaba quando termina o desejo. Exatamente. Isso é, conseguido através da eliminação da ilusão Maya, assim alcançamos um estado de libertação do iluminado. Uma ilusão que se refere ao estado de identificação com a individualidade que já foi dita lá atrás nesse mesmo texto, correto? Isso. Então o sofrimento acaba quando termina o desejo. E seria então aquele abismo ao qual estaremos sem desejo. Não, o abismo não é quando você está sem desejo, a beira do abismo, pelo menos, né? É quando você se torna lúcido de que há o desejo, há o sofrimento, e que a única forma de sublimar o sofrimento é abrir mão do desejo. É deixar de ser quem você acredita que é. Então, ser quem você é. E daí no quarta nobre verdade ele fala que esse estado é conquistado através dos caminhos ensinados pelo Buda, que são lá o óctuplo, certo? Então, quando a gente fala de uma existência baseada em conquistas, obviamente isso daí é apenas um processo um processo natural do ser humano como máscara, não é? Que tem que colocar todo esse processo do não ser ao ser e toda essa transição. Mas o que eu estou ouvindo da senhora é que a perfeição por trás da máscara existe e não precisa de vários processos, mas apenas conhecer-se como o que eu quis Deus. dizer, a perfeição é por detrás de todas as coisas. Perfeição é. A realização dessa perfeição na consciência da máscara, da individualidade, é sujeita não à existência da perfeição, compreenda, a realização, a ciência da perfeição, está sujeita a estas duas posições que você toma, aceitação ou não aceitação, ou como as 4 nobríssimas verdades do Buda diz, continuar fixado no desejo ou abrir mão dele, ou como a nobríssima verdade do Espiritismo diz, aceitar todas as provas que vão lhe trazer conhecimento da verdade de si ou não. Será que foi o Buda que ditou aquele livro? E agora? Não saberei responder. Mas o Livro dos Espíritos foi organizado pelo Espírito da Verdade. Por que a senhora falou nobríssimo, nobilíssimo? Assim, pareceu um pouco sarcasmo, com muito respeito, né? Sim, claro. Não, mas a senhora todo mundo, né? A senhora fez sarcasmo um pouco para brincar com as vicissitudes a qual nos expomos? Não, foi para ressaltar como a consideração de uma verdade como nobre abre espaço para uma verdade que não é nobre, ou seja, isto também abre espaço para o sofrimento, do qual as nobres verdades tratam. Entendi. Será quem que chamou essas verdades de nobre? O Buda ou os seus seguidores? Bom, quer tenha sido Buda ou os seguidores, não se deram conta de que estavam entrando em contradição com o próprio texto que escreveram, ou enfim, que passaram, né?